Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Aqui nesse vídeo aula vamos trabalhar um conteúdo de Sociologia, normalmente cai aí no segundo ano nas provas externas, né? Trabalho e o homem. Nos livros a gente pode encontrar esse tema simplesmente como trabalho, trabalho e sociedade, mundos do trabalho. Então, normalmente é um conteúdo de sociologia que está ligado ao trabalho. O que a gente vai ver nessa aula aqui? A gente vai ver o conceito de trabalho em sociologia, vamos ver cadeia de produção e os modos de produção. Pouco conteúdo aqui, mas tem umas questões aí garantidas na prova seriada da UPE, né? Então vamos começar aqui, né? O que é o trabalho? Trabalho é qualquer atividade física ou intelectual que realizada pelo ser humano cujo objetivo é transformar ou obter algo que satisfaça alguma necessidade material ou possibilite realização pessoal. Trabalho é atividade por meio da qual o ser humano produz a própria existência. Então, a gente já viu essa frase aparecendo algumas vezes no vestibular seriado aí, e só para explicar um pouco isso daí, em sociologia trabalho é diferente de emprego. Emprego é quem vai para um lugar, a pessoa é assalariada e ela trabalha para alguém. Uma dona de casa, por exemplo, não tem um emprego, ela tem um trabalho ali em casa, mas não tem emprego, mas o que ela realiza é trabalho. Ou um gamer fazendo streaming de um jogo na internet, talvez ele não receba. Talvez o vídeo dele ali não esteja monetizado no YouTube, ele não esteja recebendo nada, mas ele está transformando a natureza e ele está fazendo isso para satisfazer a necessidade de alguém. Então, trabalho é tudo que o homem realiza, física ou intelectual, não necessariamente um emprego, né? Cadeia de produção, isso já caiu umas 2 ou 3 vezes no SSA. No SSA ele simplesmente pergunta, às vezes ele coloca uma foto ou ele coloca um texto, mas no final das contas ele simplesmente pergunta quais são as etapas da cadeia de produção. As etapas da cadeia de produção é trabalho, matéria-prima, instrumentos de produção. Já caiu 3 vezes. O aluno simplesmente tem que decorar essas 3 etapas, né? Então, assim, só explicando um pouco isso, o que é cadeia de produção? Cadeia de produção é o caminho pelo qual todos os produtos do mundo industrializado que chegam até a gente precisam passar. O mouse, o computador, o chinelo, a máscara, tudo passa pela cadeia de produção. O que é a cadeia de produção? É a matéria-prima necessária para fazer o objeto, os instrumentos de produção, que é todo o objeto material necessário a realizar o trabalho, e o trabalho. O trabalho é a força física do trabalhador, a matéria-prima é o que é retirado da natureza, e instrumento de produção é todo objeto material necessário à produção de algum bem industrializado. Desde a agulha e a linha até as paredes da fábrica. Até uma fábrica inteira em si você pode chamar de instrumento de produção. Você pode dizer assim, aquilo é um meio de produção. Uma fábrica, ou uma indústria, ou uma empresa, eles são instrumentos de produção. Um outro nome utilizado para instrumentos de produção e que ele será mais comum, que vai fazer parte aqui do nosso estudo, é o meio de produção. Então, esse termo é muito importante. O que é meio de produção? Todo objeto material, toda realidade material necessária para produzir bens. Meio de produção ou instrumento de produção. Esse é um termo aqui que eu já vi aparecendo uma vez, mas não realmente é cobrado do aluno. O que é força produtiva? Força produtiva é o meio de produção mais o trabalho humano. Força produtiva. Então temos aqui, olha, um outro termo, modo de produção. Então esses 2 termos são muito importantes dentro desse estudo e o aluno tem que ter clara a diferença entre eles. Meio de produção, modo de produção. Meio de produção é esse que a gente já falou agora. Meio de produção é todo instrumento, ferramenta, utensílio, máquinas ou estruturas utilizadas no processo de produção. Isso é o meio de produção, tudo que é material e é necessário para produzir. O que é o modo de produção? O modo de produção é a maneira de organizar a obtenção e a distribuição dos recursos dentro da sociedade.
É isso. Então, exemplos de meio de produção: uma empresa, uma fábrica, uma indústria, uma chave de fenda, uma agulha, tudo isso são meios de produção. Exemplos de modos de produção: o capitalismo. O capitalismo é uma maneira que o ser humano utilizou, é uma forma de organização, de obtenção e distribuição de recursos. Todo ano cai uma questão perguntando sobre algum modo de produção. Os modos de produção são o primitivo, o escravista, o asiático, o feudal, o capitalista e o socialista. Esses são os modos de produção e o aluno tem que ter uma noção básica de cada um, porque pode ser que na prova caia ou uma imagem ou um pequeno texto descrevendo, e lá nas alternativas simplesmente vai estar perguntando a que modo de produção se refere a imagem ou a que modo de produção se refere o texto. Então vamos fazer um passeio aqui por cada um dos modos de produção. Novamente, o que é modo de produção? É a maneira como uma sociedade organiza a obtenção e a distribuição de recursos. Vamos para o modo de produção primitivo. O que é o modo de produção primitivo? Essa é a maneira como as primeiras comunidades primitivas humanas se organizaram. Todas as sociedades que iniciaram a sua existência enquanto sociedade passaram pelo modo de produção primitivo. Como é que funciona o modo de produção primitivo? É uma divisão baseada em sexo e idade, e os bens são coletivos. Normalmente a gente vê que as mulheres saíam para coletar, os homens saíam para caçar, eles traziam o resultado do seu esforço e aquilo era dividido entre a comunidade, né? Então, os meios de produção e veja bem, os meios de produção, tudo que é utilizado materialmente para produzir, né? Podia ser um arco e flecha, uma lança, uma cuia, uma cesta, e os frutos do trabalho, ou seja, todos os produtos produzidos ali, né, eram propriedade coletiva. Então as pessoas saíam para caçar e coletar, eles traziam para a vila ali, para a aldeia, e aquilo era distribuído segundo as necessidades de cada um. Nessa realidade não existia Estado, nem propriedade privada. Era uma realidade onde não existia nenhum Estado organizado, ou seja, não existia governadores, nem imposto, nem leis escritas, né? Nem propriedade privada dos meios de produção. Nem havia oposição entre proprietários e não proprietários, né? Não existia essa oposição entre os donos e quem era empregado, né? Os empregadores e empregados. Isso é o modo de produção primitivo. Modo de produção escravista, aí eu já vou fazer um paralelo aqui, ó. Veja bem, existe o modo de produção escravista e o modo de produção asiático. Uma casca de banana é que nesses dois modos de produção existiam escravos. Então não é porque você vê ali dizendo que existiam escravos que necessariamente é modo de produção escravista. Então vamos ler aqui cada um, né? Modo de produção escravista. Na sociedade escravista, os meios de produção e os escravos eram propriedades. É a característica mais marcante, né? Tanto os meios de produção quanto os escravos eram propriedades de um senhor. Então existia um indivíduo que era dono da terra, dono do escravo, e esse indivíduo ficava com todo o produto do trabalho. Isso é o modo de produção escravista. Tem um indivíduo que ele é dono da terra, dono do escravo e dono de toda a produção que acontece ali. Modo de produção escravista. Como é que é o modo de produção escravista aconteceu aqui no Brasil durante a colonização e aconteceu em Roma, né? na Roma antiga, aquele que foi o maior império da antiguidade. Então a gente vê que isso aconteceu
por uma grande extensão de terra durante um período da história da humanidade ali ao redor do Mediterrâneo. Modo de produção asiático. O modo de produção asiático aconteceu no Egito, na Mesopotâmia, parte da China e da Índia antiga. Comunidades de camponeses presos à terra. Aqui no texto está dizendo comunidade de camponeses presos à terra, mas uma característica do modo de produção asiático é que existiam servos e escravos. Então, no Egito Antigo, a gente sabe que existiam servos e escravos. O que é um servo? O servo é mais ou menos aquilo que está entre o escravo e o operário, o trabalhador assalariado, né? O dono da terra, ele não era dono do servo. Por exemplo, ele não poderia matar o servo e ele não poderia vender o servo. Só que o servo, depois que o servo entra na terra do Senhor, ele não pode sair se ele quiser. O dono da terra passa a ser semidono do servo, né? O servo, ele entrou ali e agora ele tem que aceitar as condições de trabalho que forem. Então, no modo de produção asiático, tinha servos e escravos. Trabalhadores eram responsáveis pelo cultivo e viviam sobre servidão coletiva. Era um grupo, né? Todas as terras pertenciam ao Estado. Todas as terras pertenciam ao Estado, que se apropriavam do excedente agrícola. Lá no escravista, um indivíduo era dono do escravo e da terra. No modo de produção asiático, não tem pessoas donos de terras, porque todas as terras são do Estado. Então, tanto servos quanto escravos trabalhavam nas terras do Estado e o Estado recolhia todo o produto e o Estado escolhia como é que ia distribuir. Então a maior parte da produção iam para os sacerdotes e os nobres e ali o que sobrava, o necessário a sobreviver, era distribuído entre os escravos e os servos. Beleza? Modo de produção feudal. O que é o modo de produção feudal? No modo de produção feudal já não existiam escravos. Não existiam escravos, mas praticamente não existiam trabalhadores. Então, no modo de produção feudal, a grande maioria dos trabalhadores eram servos, ou seja, era aquele cara que estava preso à terra. Como assim preso à terra? Depois do momento que ele entrava na terra, ele não poderia simplesmente deixar a terra. E agora que ele vivia ali, ele tinha que trabalhar para o senhor feudal. A responsabilidade do senhor feudal para com o servo era de ser a força militar. Ele protegia a terra e é por isso que existem os cavaleiros e os castelos. Os castelos eram uma moradia e, ao mesmo tempo, fortificações militares, porque os nobres tinham como função ser a força militar, a força violenta da época. E aí os nobres não trabalhavam, eles estavam sempre alertas, porque eles eram a força militar, e os servos que estavam presos à terra, eles tinham que trabalhar. Parte do trabalho que os servos tinham era em terras do Senhor. Todas as terras eram ali do Senhor, né? Mas partes da terra, 100% da produção era para o Senhor e outra parte da terra, parte da produção poderia ficar para o servo, né? Então ele trabalhava ali. Então a oposição de trabalho era entre senhores de terras, né? Os nobres e os servos. Os servos, eles eram proprietários da terra, mas não eram proprietários dos trabalhadores, que eram servos, né? Eles eram senhores feudais e aristocratas. Exigiam parte da produção e dos dias de trabalho em troca de proteção da vida dos camponeses. Os camponeses trabalhavam um pouco para o seu senhor e um outro pouco para eles mesmos. Isso é um modo de produção feudal. Tanto o capitalismo quanto o socialismo são modos de produção. E eu vou fazer um pequeno resumo dessas duas formas de produção. Não confundir o socialismo com o comunismo. O comunismo é diferente do socialismo e a gente não vai trabalhar aqui nessa área, nessa aula. Só de o aluno ter claro, se bem que eu vou fazer um resumo muito, muito curto aqui, não tem como o aluno confundir. Mas só da ideia de capitalismo e socialismo ficarem bem diferenciadas, já é um grande lucro aí para o aluno do segundo ano.
Então peguei essa pequena imagem aqui, né? Esse verso significa oposição, né? Então quando a gente pensa em capitalismo e socialismo, a gente vai pensar que existe uma oposição de interesses entre os que detêm o dinheiro e os que são trabalhadores. Esse aqui é o símbolo do comunismo, não do socialismo, mas representa aqui o ideal socialista, né? O que a gente vê quando a gente olha esse símbolo aqui do comunismo? A gente vê uma foice, que é um instrumento de trabalho do homem da terra, e o martelo, que é um instrumento de trabalho do homem das fábricas. Então essa imagem representa o trabalhador operário, o que está no campo e o que está na cidade. Modo de produção capitalista. O que caracteriza esse modo de produção são as relações assalariadas de produção. Então, existe salário, né? As relações de produção capitalista baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção. Essa é a principal característica do capitalismo. Qual é a principal característica do capitalismo? Propriedade privada dos meios de produção. Relembrando, o que são meios de produção? Meios de produção é tudo aquilo que é necessário para produzir. Vou botar um exemplo aqui de meio de produção. Fábricas, indústrias e empresas. Fábricas, indústrias, empresas. As fábricas, as indústrias e as empresas são meios de produção. Então, a principal característica do capitalismo é que as fábricas, as indústrias e as empresas estão nas mãos de pessoas. Propriedade privada dos meios de produção. Vamos ler aqui rapidamente o socialismo. Base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Propriedade social dos meios de produção. Diferente do capitalismo, que a propriedade é privada dos meios de produção, no socialismo a propriedade é pública dos meios de produção. O que significa isso? Significa que no capitalismo, as empresas e as indústrias, tudo que está produzindo as riquezas, no capitalismo, tudo que está produzindo riqueza está na mão de indivíduos. Tem alguém que é dono da fábrica, tem alguém que é dono da empresa. No modo de produção socialista, as fábricas, as empresas e as indústrias não estão na mão dos indivíduos, estão na mão do Estado. É o Estado que vai administrar esses bens. Então, o que acontece no capitalismo é que surge uma classe econômica chamada burguesia, né? E aí as coisas se dividem entre o trabalhador assalariado versus a burguesia. Então, no capitalismo existe. Eu vou escrever aqui, fica mais fácil. Vou botar aqui, ó. Capitalismo, socialismo. Capitalismo, propriedade privada dos meios de produção. Vou colocar aqui. Socialismo, propriedade social dos meios de produção. Verde social quer dizer a mesma coisa, eu vou botar público. Propriedade pública dos meios de produção. Essa é a principal característica, né? Então, por que existe uma briga tão acirrada entre as pessoas que defendem o capitalismo e as pessoas que defendem o socialismo? Por que essas pessoas brigam e elas nunca concordam? No capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, existe um dono da empresa e esse dono da empresa lucra. Esse cara lucra. Qual é o problema de alguém ter uma empresa e lucrar? O problema de alguém ter uma empresa e lucrar é que muitas empresas lucram absurdamente muito e o Estado
dá a liberdade dessa pessoa de pagar apenas uma pequenina parte desse lucro absurdo para as pessoas. Então, o fato de uma pessoa dominar o meio de produção faz com que essa pessoa lucre muito, e quem não detém o meio da produção, aquele que trabalha, ele ganha muito pouco pela sua força de trabalho. Mas quem foi que gerou o lucro dessa pessoa? Foi o trabalhador. Então, isso cria uma sensação em algumas pessoas de que essa pessoa está dentro de uma realidade de exploração e desigualdade social. Então, sempre que nós vamos analisar o contexto social de uma sociedade capitalista, em todas, a gente vê alguém que é dono dos meios de produção, esse cara lucra, e ele lucra a partir do trabalho de outro. Então houve um contexto de exploração. Como tem pessoas que ganham muito e várias que ganham pouco, a gente olha para a sociedade e sente uma sensação de desigualdade social. Ué, se só tem problema, por que a gente não muda logo para o socialismo? Várias sociedades tentaram implementar o socialismo e o comunismo e todas fracassaram. Simplesmente nenhuma conseguiu estabelecer o socialismo como ele foi estabelecido e prescrito pelos intelectuais que pensaram o socialismo, como Karl Marx e Engels, dentre outros. Por que eles não conseguiram? Uma das explicações é que o lucro ele acontece por causa de uma liberdade, a liberdade de empreender. O lucro só acontece por causa da liberdade de empreender. A liberdade de você montar um negócio ou exercer uma habilidade que você tem e você lucrar com um trabalho que talvez você faça e os outros não fazem. Então, para que seja implementado um socialismo, o Estado ele precisa ter uma autoridade tal que ele acabe com a liberdade de empreender das pessoas. Ele não vai literalmente acabar com a liberdade de empreender das pessoas, mas ele vai dizer assim, você pode empreender, mas todo o lucro do seu trabalho, se você quiser trabalhar mais que as outras pessoas para gerar uma coisa diferente, todo o lucro do seu trabalho vai ser do Estado. E não importa o quanto você trabalhe a mais, lucre a mais ou demonstre uma habilidade superior, você pode trabalhar mais, mas o lucro do seu trabalho vai ser do Estado. Então, os governos ele ficam numa gangorra. Se for dado liberdade de empreender demais às pessoas, essas pessoas vão gerar lucro, vão guardar o lucro só para si e vão gerar desigualdade social. Se eu começar a limitar essa liberdade, as pessoas vão parar de ter lucro e vai haver uma distribuição de renda. Mas para que eu suprima essa liberdade, eu preciso usar a violência e as pessoas vão passar a não ter lucro se elas trabalharem a mais. Então, assim, as pessoas ficam tentando fazer isso. Então, alguma sociedade já conseguiu ser socialista? Não, porque mesmo que elas tentassem, cortando alguma liberdade das pessoas, acabava aparecendo pessoas, donos de algumas empresas separadas, algumas pessoas lucrando, algumas pessoas com salário diferenciado, algumas pessoas com alguns privilégios, porque o socialismo é uma tentativa de acabar com privilégios. Então isso começava a acontecer. Então, professor, quer dizer que é o capitalismo que está dando certo? É claro que não. Em toda sociedade capitalista que a gente vê exploração desigual do trabalho, pessoas que trabalham muito e ganham pouco, e o fruto desse trabalho a mais está sendo dado aos donos, e aí a gente começa a ter uma sensação de desigualdade social. Então não tem solução entre o capitalismo e o socialismo? Ninguém sabe. As pessoas tentam tomar medidas capitalistas e medidas socialistas. Nunca existiu um governo 100% capitalista e nem 100% socialista, mas a gente definir esses dois termos, o capitalismo e o socialismo, ajuda a gente a pensar na situação em que os países são colocados e o que eles estão fazendo para tentar resolver o problema deles.
Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Nós vimos todos os modos de produção, vimos o que é cadeia de produção, diferenciamos meio de produção de modo de produção, que é algo bem interessante. Um pequeno resumo, né? Vocês podem ver aí com calma no material depois. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, se vocês quiserem ler depois, né? Qualquer dúvida é só vir falar comigo. Até a próxima.